The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. A linguagem neste vídeo foi traduzida usando tradução por IA via HeyGen. Embora nos esforcemos pela precisão, a tradução pode não ser totalmente exata ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio de tradução assistida por IA. Olá, aqui é o Mike Lawless. Sou cientista principal sênior na Simulações Plus e neste vídeo vou falar sobre a previsão de pKa usando o ADMET Predictor. É muito importante ter um bom modelo para prever o pKa, porque o pKa é fundamental para muitas propriedades farmacocinéticas. Solubilidade e permeabilidade são dois exemplos que são fortemente afetados pela ionização do composto. Este próximo slide é simplesmente um resumo do vídeo de treinamento. Primeiro vou falar brevemente sobre o modelo S+ pKa. Em seguida vou abordar as colunas de pKa no ADMET Predictor, que são geradas quando você calcula as propriedades ADMET. Vou detalhar a exibição dos microestados e os gráficos. Depois vou discutir uma seção sobre o efeito da ionização na solubilidade. E nas duas últimas sessões, vou falar sobre descritores baseados no modelo de pKa e, em seguida, sobre as opções de saída disponíveis no formato SDF. Este slide mostra o pKa observado versus os pKas previstos pelo modelo de pKa do ADMET Predictor. Você pode ver que o conjunto de treinamento é muito grande, com 47 mil pontos de ionização, e o conjunto de teste é composto por cerca de 23 mil pontos. O erro quadrático médio é 0,472, o que significa que cerca de 70% das previsões estarão dentro de 0,472 do valor observado. Este conjunto de dados foi criado em vários blocos diferentes. Então, o modelo original S+ pKa foi treinado com cerca de 11 mil compostos provenientes da literatura. Depois, por volta de 2012 e 2013, nós recebemos um conjunto de dados ou entramos em uma colaboração com a Bayer Pharmaceuticals e eles forneceram 16 mil compostos com dados de pKa medidos. Então, recentemente, há 1 ou 2 anos, o conjunto de dados de pKa foi ainda mais expandido com novos dados de parceiros industriais. A Roche contribuiu com cerca de 19 mil valores de compostos, valores experimentais. A Genentech forneceu 2.400 e, pela nossa surpresa, a Crop Science forneceu 4.100. Assim, o conjunto de dados mais recente contém cerca de 71 mil constantes de ionização, e esse modelo foi adicionalmente introduzido no ADMET Predictor versão 11. A primeira publicação da colaboração com a Bayer Pharmaceuticals foi lançada em 2015 no Journal of Chemical Information and Modeling, e aqui está a referência para isso. Então, recentemente, Robert Frinscavage e colaboradores publicaram um artigo de acompanhamento que incluiu os dados mais recentes da Bayer, Crop Science, Genentech e Roche. Certo, então vamos ver como calculamos os valores de pKa no ADMET Predictor. Aqui temos uma simples aminoquinazolina. Vou destacar a molécula. E então quero mostrar as opções sobre as previsões de pK. Então, cliquei no botão Configurações. Em seguida, vou acessar o modelo ADMET ou a guia ADMET. E observamos que microestados secundários contribuem com 1% para a pKa. Portanto, por padrão, qualquer valor abaixo de 1% não é exibido na tela de microestados. Você pode limitar os valores de pKa para um valor superior ou inferior a 14 ou qualquer outro número que desejar inserir aqui. Ignore compostos com ionização superior a X. O recurso grupos está desativado. Normalmente, se estivermos trabalhando com um banco de dados grande e prevendo propriedades, podemos ativar essa opção.
E então, se o composto tiver mais de 12, ele será ignorado. E você pode voltar e fazer isso mais tarde para obter o conjunto de dados completo. Mas quanto mais grupos de ionização forem necessários, mais tempo levará para calcular. E falarei sobre isso daqui a pouco. Por padrão, ignoramos os grupos OH alifáticos. Esse tipo de álcool normalmente possui valores de pK altos, então eles não contribuem para os pKs em 7,4 ou abaixo disso. Também ignoramos amidas alifáticas pelo mesmo motivo. E também temos um modelo de protonação de carbono, mas novamente vamos apenas ignorá-los aqui. Então vamos apenas manter esses padrões e eu vou clicar no botão Admit e depois calcular os pKs. E se você for até a aba Physchem, aba de propriedades, você verá que aparecem essas três colunas: S plus Acidic pKs, S plus Mixed pKs, S plus Basic pKs. Essas colunas contêm todos os pKs do composto. Se você der um duplo clique em qualquer uma dessas células, será exibida a visualização dos microestados. Você também pode simplesmente selecionar essa linha e depois clicar no botão pKa aqui, e isso irá mostrar os microestados. No canto superior esquerdo da janela, vemos algumas informações. Não há átomos ácidos nem básicos nesta molécula. Há 3 átomos básicos, e então ele lista o NH e depois os nitrogênios aromáticos no anel de quinazolina. Aqui eles mostram o número e depois o tipo de grupo. Se você quiser ver quais são os números, pode ativar o botão radial aqui. Assim você vê que o átomo 5 é esse grupo NH. O nono átomo é o nitrogênio que está localizado logo ao lado do outro anel fenil. E então este nitrogênio está relacionado a este aqui. Então podemos desativá-los. E você verá que temos 3 grupos básicos. O número de estados de ionização é 2 elevado a n. Então seria 2 a terceira, ou seja, seriam exibidos 8 ali. E como você vê aqui, temos apenas 6 deles exibidos aqui. E isso tem a ver com voltar para essa configuração padrão. Então vamos mudar isso e exibir todos eles. Se definirmos isso como 0 e então calcularmos os modelos novamente, vamos clicar em pKs, agora você vê os 8. E esses estão em menos de 1%. Esses são os 2 microestados adicionais que estão sendo exibidos. Se começarmos pelo pH mais baixo aqui, você verá que todos os grupos ionizáveis estão protonados, com um hidrogênio ligado a eles. E então, à medida que aumentamos o pH indo nessa direção, você verá que um próton é removido. Então, neste caso, este nitrogênio é o nitrogênio menos básico, então ele é removido primeiro e depois subindo para o estado mais 1. Você verá que esse grupo se desprende, ou o hidrogênio se desprende deste nitrogênio do tipo amílico aqui. Então, à medida que subimos o pH, chegamos ao pH neutro, podemos exibir as várias curvas, então isso é a fração ionizada versus o pH. Isso é para todos os microestados, então vai listar todos os 8 microestados que temos exibidos aqui. Então desenhar um gráfico para sua fração ionizada versus o pH. Também podemos dar um duplo clique neste gráfico em um determinado pH, e ele mostrará qual é a fração ionizada nesse pH específico. Então aqui estamos por volta de 0, e você vê que o mais estável, ou a maior fração, é o H mais 95,1. Então isso se refere a este microestado bem aqui. Portanto, apenas esse nitrogênio único no anel de quinazolina está protonado. Agora, voltando ao gráfico, este é para a exibição dos microestados. Então você pode clicar neste botão e verá o macroestado. Então aqui estão apenas os grupos formais. Novamente podemos dar um duplo clique nisso. Agora estamos mais próximos de um pH de 1, mas também vemos que o estado neutro, ou melhor dizendo, o estado mais 1 é o estado preferido. Clicando mais uma vez, obtemos o número médio de prótons. Isso é o que você veria em um experimento de titulação. Podemos ir para o próximo, a carga formal média, e então este mostra a média dos acinídeos de próton único. Esses gráficos são feitos, e o que você vê com o pKa é que o pKa de um átomo afeta o pKa de outro átomo.
O que estamos tentando fazer aqui é desconvoluir isso e mostrar apenas a ionização de um único grupo funcional. Aqui vemos 3 linhas correspondentes aos grupos ionizáveis nesta molécula. E então este ponto vermelho aqui é o que se conhece como pK50. Então isso é o pH no qual 50% daquele grupo específico está ionizado. Portanto, se você quiser tentar relacionar grupos funcionais específicos ao pKa da molécula, pode usar esses estados médios de protonação para isso. E o que vemos neste gráfico aqui é que o nitrogênio que está no anel de quinazolina, este nitrogênio em particular, possui o maior pK50 e, portanto, seria protonado primeiro nesta molécula. Essa informação é usada para criar gráficos de solubilidade ou log-D versus pH. Se clicarmos 2 vezes na coluna log-D ou log-P para esta molécula, obtemos um gráfico como mostrado aqui. Portanto, este é o logaritmo D previsto no eixo Y, e este é o pH no eixo X. Podemos identificar as pKas dessa molécula. Então, aqui estão cerca de 4 pKa para o nitrogênio dentro do anel da quinacilina. Da mesma forma, se clicarmos no botão S mais SW, obteremos um gráfico da água aquosa, solubilidade versus pH, e também podemos colocar isso em uma escala logarítmica ou mostrar os valores de pKa. Isso significa que este é o pKa dessa molécula em particular. Observe que os outros 2 valores de pKa estavam abaixo de 0, portanto não são mostrados aqui. Trama. Então, quanto mais próximo do valor de pH, menor será o valor de pH e maior será o aumento da solubilidade. E mesmo com um pH de 1,0, o valor é bastante alto. A partir dos gráficos anteriores, vimos que a solubilidade é afetada pela ionização ou pelo pKa do composto. Então, vamos ver como isso funcionaria em uma simulação. Então, nós olharíamos para o GastroPlus neste caso. E este gráfico mostra o pH no eixo ictus em relação aos compartimentos do trato gastrointestinal. E então, neste eixo equity do lado direito, temos o tempo de trânsito. Portanto, no estômago, o pH está entre 1 e 2, menos de 1,5. Isso vai afetar o estado de ionização da molécula. E então, à medida que começa a descer pelo trato gastrointestinal, você vê que o pH no duodeno sobe para 6 e depois continua aumentando até o ilho 3. E depois diminui um pouco no seco. E a quantidade de tempo gasto em cada um desses compartimentos está representada aqui à direita. Então você fica de 10 a 15 minutos no estômago, e então aumenta um pouco à medida que você desce pelo trato gastrointestinal e depois diminui. E então esses 3 últimos compartimentos. Nesses 2 compartimentos aqui é onde o composto passaria uma grande quantidade de tempo em um período de 24 horas antes de ser excretado nas fezes. Então, se olharmos para o perfil de pH do composto, eu simplesmente coloquei isso no GastroPlus. Aqui estamos analisando uma dose de 100 mg deste composto específico e é uma simulação de pK. Então, vemos que esta linha vermelha aqui representa a quantidade dissolvida. E, novamente, lembre-se de que esta é uma dose de 100 mg. Quando o composto chega ao estômago, ele se dissolve muito rapidamente, mas não se dissolve completamente, porque a solubilidade no estômago, em pH 1,3, é de 0,46 mg por mililitro. E isso é menor do que a concentração no estômago. Portanto, a molécula inteira não está dissolvida. Depois ela começa a percorrer o trato gastrointestinal e uma quantidade adicional se dissolve. E então você vê que depois disso, após cerca de 2 horas, ela se dissolve lentamente. Mas a fração oral absorvida é de apenas 68% neste exemplo. E isso se deve à baixa solubilidade do composto. Agora vamos dar uma olhada no composto se adicionarmos um grupo morfolina nesta posição da quinazolina. Aqui você vê imediatamente que o pKa está abaixo de 6,4. Você obtém um estado de mais 1 na molécula. Isso automaticamente aumenta a quantidade de ionização em pHs mais altos, e isso pode resultar em uma solubilidade potencialmente maior. Começando aqui por volta de 4 e subindo muito rapidamente para esta molécula.
Agora, o que chamamos de solubilidade nativa, que é a solubilidade da solução saturada, é de 0,007 miligramas por mililitro, comparado com esta outra molécula, que era 0,001. Portanto, esta é 7 vezes mais solúvel em cada um de seus pHs nativos. E se pegarmos este segundo composto com o anel de morfolina e fizermos uma simulação com uma dose de 100 miligramas, você verá que no estômago, como ele está fortemente ionizado e isso aumenta a solubilidade, a quantidade dissolvida sobe para, digamos, 95 miligramas, o que corresponde a 95% dele. Mas então, quando chega ao jejum e ao duodeno, o composto, na verdade, precipita. E isso está precipitando porque não é tão solúvel neste pH específico, já que está fortemente ionizado. Agora, vamos olhar alguns dos descritores que são baseados no modelo de pKa. Esses descritores podem ser usados em diferentes modelos dentro de um preditor AMET, porque a ionização é muito importante. Você vai até a aba descritores aqui, e então rola tudo para a direita. Você verá os descritores de ionização. Na maioria das vezes, usamos fração aniônica, fração catiônica, fração não ionizada e fração zwitteriônica. E assim, essas representam as frações dessas espécies específicas no pH em que as propriedades foram calculadas. Então, normalmente aqui é 7,4. Então, se olharmos para a fração catiônica dessas espécies, dessas moléculas, você verá que a primeira molécula não possui uma quantidade significativa, enquanto o segundo composto, já que temos essa amina protonável aqui, é um pouco maior, em 0,09, então cerca de 10% mostrado aqui, e o restante está não ionizado. Agora, se clicarmos neste ícone novamente aqui, e vamos calcular a ionização em um pé H de 1,2 e também calcular esses descritores de ionização nesse pH. Agora, o motivo disso ser uma opção é que normalmente você gostaria que os descritores de ionização, como a fração catiônica prevista, fossem calculados em 7,4. E foi isso que foi usado para construir o modelo. Então, normalmente não ativamos essas opções, a menos que queiramos ver a fração nesse pH. Então, vou em frente e clicar em calcular. E agora, se olharmos para a fração catiônica, você pode ver que ela mudou. E agora nós temos quase toda a molécula em pH 1,2 está ionizada, de forma semelhante para a segunda molécula. E então, a terceira molécula até apresenta uma porção de ionização nesse pH baixo. Agora, essa última molécula, como estamos abaixo do pK do grupo ácido, a fração aniônica não é muito alta ali. Este slide final apenas descreve algumas das opções de linha de comando. Então, se você for executar o AddMap Predictor na linha de comando, você tem diferentes opções para exportar compostos em um arquivo SD. A primeira opção é de químicos adicionais. Isso fornece a estrutura química na forma neutra, como o registro de saída em SD, e então fornece os valores de pKa previstos pelo modelo. O químico físico exportaria, salvando múltiplos registros para cada molécula e salvando os microestados individuais em diferentes pHs. Para a quimioinformática, esta é a estrutura química na forma neutra e então mostra qual seria o estado de carga do átomo em um determinado pH. E então, finalmente, para químicos computacionais, ele fornece múltiplos registros para a molécula, sendo usado para salvar os microestados individuais dominantes em um determinado pH. E você pode querer usar isso como entrada para o processo de ancoragem. Então ele vai prever, digamos, os estados que estão disponíveis em pH 7,4, e alguns desses estados podem ser interessantes ou úteis quando a molécula é acoplada a um sítio proteico. Se for protonado, potencialmente poderá doar uma ligação de hidrogênio à estrutura da proteína e interagir de alguma forma com ela. Este é o fim do vídeo de treinamento sobre o modelo S Plus pKa no preditor ADMET. Agradeço o seu tempo e tenha um bom dia. Bye, bye.